Olá, tudo bem? Sou o professor Zanin. Seja bem-vindo ao canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre o julgamento de Sócrates e o método socrático. Roda a vinheta, nos vemos em breve. O que significa ter a habilidade de falar bem? Fala bem aquele que diz coisas falsas, mente, engana, comete injustiças e é imprudente? Ou fala bem quem diz coisas verdadeiras, justas e prudentes? O que alguém deve fazer quando se depara com uma pessoa que diz coisas falsas, comete injustiças e é imprudente? De um lado está Sócrates, sem dinheiro, que afirma falar as coisas simplesmente com as palavras que vêm à boca, referindo-se a uma missão divina. De outro lado estão os sofistas com dinheiro, que enfeitam e fazem o que querem com a fala, pois ela é fundamentalmente humana. De acordo com a habilidade de falar bem, qual é o melhor mestre para ensinar e aperfeiçoar as virtudes humanas e civis dos jovens? Os sofistas afirmam saber e poder ensinar, mas Sócrates afirma nada saber, sendo-lhe impossível ensinar. Mesmo assim, Sócrates foi acusado e levado ao tribunal. No entanto, não há apenas uma habilidade de falar bem, e sim várias. Por isso que Sócrates afirma que é a primeira vez que ele se apresenta diante de um tribunal na idade de mais de 70 anos. Por isso é quase estranho a ele o modo de falar em um tribunal. Diferente dos sofistas que ensinavam por dinheiro a técnica de bem falar ao profissional político e jurídico da Grécia. No tribunal, mesmo sem saber o modo de falar bem, Sócrates lembra a virtude do orador e do juiz. A virtude do orador é a de falar bem, de falar a verdade. Já a virtude do juiz é a de prestar atenção ao que é dito e verificar se é verdadeiro e justo. Nisso, a fala de Sócrates é diferente da de seus acusadores, pois ele busca a virtude, ao passo que os outros apenas a calúnia, o ódio, a maldade, a arrogância e a inveja. A acusação genérica ao filosofar de Sócrates é a seguinte: a de ser um homem sábio, que perde seu tempo e sua ação sendo questionador das coisas, e além disso torna mais forte a razão mais fraca. Não acredita nos deuses, ensina tudo isso aos jovens, corrompendo-os, sendo crime e devendo ser condenado à morte. Obviamente, só restava a Sócrates apresentar a sua defesa. Apesar de ser um texto curto, a Apologia de Sócrates apresenta ideias muito densas em seus desdobramentos. Por essa razão, vamos dividir os argumentos em 5 partes. 1. Sabedorias, oráculo e método socrático. 2. Pobreza, jovens, educador e vida virtuosa. 3. Ser humano adaptado à cidade pelos deuses. 4. Comportamentos adequados dos juízes e dos acusados. E 5. As penas, a morte e maldade. Hoje veremos a parte 1. Sócrates afirma dizer toda a verdade porque é sábio. Mas de qual sabedoria se trata? Trata-se da sabedoria humana, da qual os sofistas nada sabem, pois acreditam ter uma sabedoria mais do que humana, quase divina. Sócrates é sábio porque afirma ter uma sabedoria humana que nada sabe. Ao passo que os sofistas não são sábios no sentido humano, pois afirmam ter toda a sabedoria divina, a posse da sabedoria divina. Então Sócrates apresenta o oráculo de Delfos como prova de seu argumento. Diz que um amigo foi ao oráculo e perguntou se havia um ser humano mais sábio do que ele, ao que o oráculo respondeu que não. Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Daí nasce o método socrático do andarilho questionador, de Sócrates. Fui a um daqueles detentores da sabedoria com a intenção de refutar por meio dele, sem dúvida, o oráculo. Sócrates faz, então, 3 testes: o dos políticos, o dos poetas e o dos artífices. Assim,
O político parecia sábio, mas não era verdadeiramente. Os poetas parecem fazer o que fazem muito mais por prática do que por sabedoria. Falsamente acreditam. Diz Sócrates: aqueles homens acreditam saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece que eu seja mais sábio do que eles nisso. Não acredito saber aquilo que não sei. Assim, seguindo os deuses, ao contrário do que a acusação lhe imputa, Sócrates chegou à conclusão de que os ditos mais sábios eram privados da sabedoria porque acreditavam a possuir de forma total e definitiva. E que, ao contrário, os ditos menos sábios, reputados como ineptos, eram, na realidade, mais capazes e abertos à sabedoria, pois admitiam nada saber. Assim, Sócrates é um exemplo humano da sabedoria divina, pois reconhece os seus próprios limites. Qual a importância disso tudo para o direito e para a educação? Até hoje, a oratória e a argumentação jurídicas usam Sócrates como exemplo. Até hoje, nos planos de aula dos professores, vemos a utilização das aulas dialogadas ou socráticas, baseadas no método socrático, que tem, como não poderia deixar de ser ao fundamento cosmológico da Grécia, uma mistura de mito, deuses e razão humana na busca de uma vida melhor. Obrigado e não esquece dos 4 Cs, curte, comenta, compartilha e cola no canal fazendo a sua inscrição. Obrigado e nos vemos nos próximos vídeos sobre o julgamento de Sócrates.